Olá pessoal, sou o Lucas, esse é um projeto desenvolvido pela FAIT, Humanizar o Direito em Tempos de Pandemia. O tema escolhido por nós foi Pandemia e Interdição de Locais Públicos. Bom, eu vou falar um pouco sobre pandemia e os termos ligados a esse assunto: endemia, epidemia e pandemia. A endemia, também conhecida como surto, é a menos grave. Ocorre quando há diversos casos de uma doença em uma mesma região, como a dengue, por exemplo, que em algumas cidades é tratada como surto, pois acontece em regiões específicas, um bairro, por exemplo. Temos também a epidemia. É um pouco mais grave, refere-se aos casos que se espalham por mais regiões. Com o tempo, essa doença regride de epidêmica para endêmica, como o vírus Ebola, a varíola, a gripe espanhola. Temos também a pandemia. É a pior de todas. Ela é classificada quando há registro de doenças em todos os continentes. Em 2009, a gripe suína passou de epidemia para pandemia, quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, passou a registrar casos nos 6 continentes, como que estamos vivenciando com o Covid-19. Lavar bem as mãos, usar máscara e, se possível, ficar em casa é uma das soluções mais eficazes, uma vez que essa doença ainda não tem cura. Agora vamos para o próximo assunto. Olá, me chamo Diego e depois de termos ouvido o Lucas, vamos analisar alguns crimes dos quais podem mais facilmente ser incididos no meio em que estamos agora, em meio à pandemia. Analisando o artigo 268 do Código Penal Brasileiro, vemos que a infração de medida sanitária preventiva é um crime. Assim como outros países, o Brasil também adota medidas para evitar a maior contaminação por Covid-19, e a infração delas, é punível criminalmente. Analisando também o artigo 283 e o artigo 284 do mesmo Código, vemos que o exercício do curandeirismo, o charlatanismo e o anúncio de cura infalível também é punível, tendo em vista que várias pessoas nesse exato momento anunciam a cura para a Covid-19, e isso ainda não comprovado pela ciência. Espero ter ajudado e fique em casa. Olá, eu sou a Vanessa e vou falar sobre 2 assuntos: os impactos decorrentes ao isolamento social e o direito constitucional de ir e vir do indivíduo em tempo de pandemia. O isolamento social, ele é um ato de separação do indivíduo ou de um grupo do convívio social. Ele pode ser tanto voluntário quanto forçado. Em situação emergencial de pandemia ou epidemia, há a imposição do isolamento social por parte do governo ou líderes de nação, como estamos vivendo agora no caso do Covid-19, que foi sancionada uma lei de número 13.979, do dia 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de emergência da saúde pública decorrente ao coronavírus, onde o governo está impondo a quarentena e o distanciamento social, que opera por meio de fechamento de comércio não essenciais, como bares, lanchonetes, academias, locais públicos como praças, praias, escolas, transporte público, enfim, tudo que não é essencial, o governo mandou fechar, porque quanto menos pessoas circular, menor é a propagação do vírus. Portanto, ele deixou aberto apenas o comércio essencial, que são mercados e farmácias e açougues, hortifruti, posto de gasolina, enfim, o que ele achou que era essencial para o dia a dia, ele deixou aberto, o que não era, ele mandou fechar. Pois tudo que é novo assusta, muitas pessoas são contra a quarentena e o isolamento social, porque precisam trabalhar muitas vezes para trazer o sustento para sua família, mas inclusive o nosso presidente da República também é contra o isolamento e desrespeita as ordens da OMS, continuando fazendo passeios por Brasília. Em uma entrevista, ele teve a audácia de dizer que ninguém tira o direito constitucional de ir e vir dele. Mas será mesmo que em épocas de pandemia a gente tem esse direito de ir e vir? É o que veremos a seguir. Podem as autoridades, no âmbito de suas atribuições e durante uma pandemia, limitar o direito de ir e vir do cidadão? A Constituição e o Supremo Tribunal Federal oferecem as respostas que a gente procura. A princípio, o direito de locomoção é garantido no artigo 5º, inciso 15 da Constituição,
onde é livre a locomoção em território nacional e permanecer o direito de ir e vir e tal, pode entrar e sair do país com seus bens, que não é proibido. Porém, o direito nunca é absoluto. A própria Constituição prevê que ele sim pode ser limitado, esse direito de ir e vir, e veremos o porquê. Podem as autoridades, no âmbito de suas atribuições e durante uma pandemia, limitar o direito de ir e vir do cidadão? A Constituição e o Supremo Tribunal Federal oferecem as respostas que a gente procura. A princípio, o direito de locomoção é garantido no artigo 5º, inciso 15 da Constituição, onde é livre a locomoção em território nacional e permanecer o direito de ir e vir e tal, pode entrar e sair do país com seus bens, que não é proibido. Porém, o direito nunca é absoluto. A própria Constituição prevê que ele sim pode ser limitado, esse direito de ir e vir, e veremos o porquê. Em função da pandemia, foram editadas algumas regras infraconstitucionais, prevendo severas restrições ao direito de locomoção. Ficamos com duas delas, que é a quarentena e o isolamento. Infelizmente, o governo não vem tomando nenhuma medida concreta para garantir esse distanciamento entre as pessoas. Assim, vários governadores do Estado-membro do Brasil estão editando decretos para a limitação do excesso de pessoas em locais públicos, e isso está gerando uma revolta tremenda da população. Ainda que não decretado o estado de sítio, que no caso a Constituição prevê que ele pode ser limitado em situação de sítio, há uma autorização expressa para a restrição ser generalizada de liberdade de locomoção. O direito de ir e vir, ele pode conviver com os outros princípios e não pode ser considerado absoluto por esse motivo. A autonomia concedida pelo Supremo Tribunal Federal a governadores e prefeitos no combate à Covid-19. O Supremo Tribunal Federal concedeu competência concorrente a estados, municípios, União e Distrito Federal em ações para combater a pandemia da Covid-19. A decisão teve origem na ação direta de inconstitucionalidade de autoria do PDT em relação à medida provisória 926 de 2020. No entendimento do STF, a União pode legislar sobre o tema, mas essa competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes federados. O que tudo isso significa? Governadores e prefeitos têm autonomia de assinar decretos sobre as restrições de medidas de isolamento. Suponhamos que um determinado governador de um determinado estado decreta a abertura gradual do comércio, de parques e praias. Cabe ao prefeito de cada município avaliar as necessidades e as condições de sua cidade para decidir ou não a abertura, sendo também obrigados a seguir os decretos do Estado em situação de restrição. Segundo a desembargadora Maria Olívia Alves, da 6ª Câmara de Direito Público do TJSP, conforme a Lei Federal 13.979 de 2020, a norma estadual, ordenada por exigências epidemiológicas e sanitárias, não pode ser contrariada pela norma municipal, sob pena de ofensa às regras constitucionais de distribuição de competências. Ou seja, a competência legislativa dos municípios é meramente suplementar, conforme dispõe o artigo 30, inciso 2º do texto constitucional. O réu, portanto, afronta a repartição constitucional de competências ao editar ato normativo em desconformidade com as disposições do decreto estadual, podendo ser multado. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem seguido uma tendência de julgamento a obrigar municípios a cumprir as diretrizes estaduais ao combate ao coronavírus. Também o Ministério Público ajuizou ações civis públicas contra medidas adotadas pelas prefeituras para flexibilizar a quarentena. Muitos prefeitos desrespeitam o decreto estadual pelo fato da situação atual da economia de seu município. Porém, respeitar as recomendações de autoridades da saúde e revogar as medidas de isolamento social antes do necessário, como defende alguns, pode ser ainda pior para a atividade econômica, como veremos a seguir.